As políticas públicas vêm em todas as formas e tamanhos, desde grandes revisões de todas as nossas economias até os ajustes projetados apenas para uma parte da sociedade. Elas geralmente têm efeito de longo alcance em tudo, desde quanto dinheiro as pessoas ganham a cada ano, a quais cuidados de saúde podem acessar, se as crianças podem brincar ao ar livre sem se perder. Políticas públicas são, em resumo, as medidas tomadas pelo governo para proteger os direitos das pessoas, ajudar ou prestar serviço. Seu objetivo é garantir que as pessoas gozem do direito garantido por lei. Essas medidas são uma parte importante da administração pública, pois representam programas governamentais que visam melhorar a sociedade e atender a necessidade do cidadão. A política pública também é uma forma de ajudar a reduzir a desigualdade social existente em um país e pode ser utilizada como ferramenta de inclusão social. Em todas as áreas podem existir vários tipos de políticas públicas, selecionadas de acordo com as necessidades locais. Alguns exemplos incluem política de saúde, educação, assistência social, cultura, etc. Políticas no Brasil e suas categorias. As políticas públicas no Brasil são comumente categorizadas em políticas sociais, econômicas e ambientais. As políticas sociais se concentram em melhorar a vida das camadas marginalizadas e desfavorecidas da sociedade, como famílias de baixa renda, pessoas com deficiências, moradores de favela e grupos indígenas. As políticas econômicas visam melhorar o padrão de vida do cidadão brasileiro, por exemplo, aumentando a disponibilidade de emprego, fortalecendo a moeda e reduzindo o déficit orçamentário. As políticas ambientais concentram-se na redução dos efeitos das mudanças climáticas, na preservação dos recursos naturais, na melhoria da qualidade do ar e na prestação de cuidado pela saúde acessíveis. Políticas na educação. As políticas públicas na área de educação consistem em planos ou ações desenvolvidas no âmbito do governo. Elas contribuem para a efetivação dos direitos consagrados na Constituição Federal, tendo como de seus objetivos a implementação de medidas para garantir o acesso à educação para todos os cidadãos. Elas contêm equipamento para garantir a educação para todos, bem como equipamento para avaliar e ajudar a melhorar a qualidade de educação no país. A partir dessa definição de política pública de educação, é necessário avaliar criticamente em que medida essas políticas estão sendo implementadas, ou seja, são de fato concretizadas no que diz respeito ao direito à educação. A responsabilidade pela implementação da política pública de educação é do Ministério da Educação, MEC, Secretarias Estaduais e Municipais de Educação. O principal instrumento de salvaguarda da educação no país é a Lei Nacional de Orientação e Fundamentação da Educação, LDB. Lei Nacional de Orientação e Fundamentos da Educação, 9.394/96, promulgada em 1996, que rege todo o sistema educacional brasileiro. Políticas na saúde. Quando as pessoas falam sobre política na saúde pública ou igualdade de oportunidade, a primeira coisa que geralmente vem à mente é o acesso à saúde para todos. Mas o assunto é muito mais amplo. Outras questões fundamentais necessárias à dignidade humana, como moradia, emprego, educação e lazer, estão diretamente relacionadas a esse tema. Vale lembrar que uma vida feliz e saudável inclui saúde mental. Depende de ter o mínimo de estrutura para viver normalmente. Além disso, a educação e o acesso à informação podem ajudar a difundir o conhecimento sobre o benefício da alimentação saudável. Nisso estão incluídas a importância da higiene e dos hábitos de proteção sexual para evitar a contaminação de certas doenças, malefícios dos medicamentos no organismo, entre outros. A parte do lazer inclui também a oportunidade de todos praticarem atividade física regular fundamental para a melhoria da qualidade de vida. A política de saúde é implementada pelos diversos órgãos, departamentos e entidades que compõem o governo. Elas estão presentes no nível municipal, estadual e federal. Todos são regidos pelo Ministério da Saúde. Políticas na segurança pública. Além do mais comum citado acima, ainda há que se diz respeito à política no âmbito da segurança pública. Se constitui em parte de igual importância para todos os brasileiros de diferentes classes sociais. A segurança pública é um serviço público baseado na prevenção e repreensão, condicional no respeito à equidade, à dignidade humana e pautado pelo respeito aos direitos humanos e ao Estado Democrático de Direito. Com base nesse princípio, a política de segurança pública ganha diversidade em diferentes regiões e cenários. A segurança pública é um componente importante da estratégia abrangente da defesa nacional para manter a ordem social e a estabilidade do país. Além disso, garante que o cidadão possa viver uma vida pacífica, bem como promover o desenvolvimento econômico da nação. Ainda em mesmo âmbito, podemos destacar a segurança na área de tecnologia e globalização, outras importantes aplicações das políticas, visto o rápido crescimento da internet e de outras tecnologias de informação. Os meios eletrônicos tornaram-se mais poderosos, trazendo consigo novos desafios para a sociedade e o governo. Essas políticas também se aplicam quando se fala da proteção em relação à segurança física das pessoas, à confidencialidade dos dados e à privacidade pessoal, incluindo atividades online. Tipo de políticas públicas. Existem 4 tipos de políticas públicas, dependendo do objetivo
do objetivo e alcance da medida. Esta é a classificação mais comumente usada para a política pública. Foi criado pelo cientista político Theodore Lovejoy, 1931-2017, que realizou importante pesquisa sobre o assunto. Política distributiva. Sua principal função é de, como o próprio nome diz, distribuir determinados serviços, bens ou quantidade de dinheiro à parcela da população. Essa política pública, implementada por meio do orçamento público, começou a ganhar força no final da década de 80, período em que foi promulgada a Lei de Organização da Assistência Social, LOAS. Com isso, essa parte do serviço fica legalizada. Um exemplo de política pública distributiva pode ser visto em ações como campanha de vacinação contra a febre amarela, abertura de escola, ampliação do sistema viário, construção de aeroportos. Custos das ações são incorridos por meio do Estado, que utiliza a receita tributária para essa atividade. Política redistributiva. Políticas redistributivas são de natureza social e visam salvaguardar o bem-estar social. Geralmente aplica-se a grupo maior de pessoas com o objetivo de trazer benefícios e mais igualdade ao seu público-alvo. Temos como exemplo um esquema destinado a distribuir renda e determinar a cobrança de imposto progressivo proporcional ao valor da renda. Políticas constitutivas. Da política pública constitutiva emergem regras que especificam as maneiras pelas quais os cidadãos podem participar e se beneficiar da ação estatal. Exemplo desse tipo de política pública pode ser visto em leis que estabelecem 3 poderes para garantir os direitos fundamentais da sociedade. Portanto, quando políticas públicas como Minha Casa Minha Vida permite que o cidadão participe do projeto com base na comprovação de renda estabelecida, a política pública constitutiva se concretiza. As regras propostas para a realização de eleições são outro exemplo de tal política. Política regulatória. São as políticas utilizadas para organizar o funcionamento do Estado e podem envolver regras sobre procedimento burocrático ou normas de conduta cívica. Este tipo de política pública envolve desenvolvimento e monitoramento de normas e leis para garantir o bem comum, aquele compartilhado pela comunidade. A partir disso, estabelece regras de comercialização de produtos, princípios de comportamento e padrões de comportamento. Em suma, regula as políticas públicas é a regra que garante o bem-estar coletivo. Eles são mais abrangentes porque podem atingir muitas pessoas. Dito ao contrário dos anteriores, não são apenas sobre determinado grupo de pessoas. As medidas preventivas para reduzir a mortalidade em um setor específico são chamadas de tais políticas. Por exemplo, na década de 90, observou-se a maioria das mortes de acidente de trânsito se devia ao não uso do cinto de segurança. Portanto, a lei torna o uso obrigatório. Esse tipo de comportamento ocorre se forem observadas altas taxas de letalidade em acidente de motocicleta. Como resultado, as multas foram aumentando para coibir a circulação de motoristas sem capacete ou onde a proteção é necessária. Continuaremos no próximo vídeo com as políticas e a gestão pública.